Segundo a permissão de Deus, peço que os irmãos coloquem-se de pé. Alguns minutinhos, vamos fazer uma leitura aqui do livro de João, capítulo 12. João 12. Do 1 ao 11. Eu vou estar lendo. Amém? Livro de João, capítulo 12, diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxagou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende este unguento para fazermos dinheiros, e não dê aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que dali lançavam. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muitas gentes dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, pedir que Deus continue falando conosco essa noite. Oremos. Deus amado, Deus de poder, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço, Pai querido e Pai amado, que o teu Espírito Santo venha usar a minha vida para falar conosco nessa noite. Eu não sou doutor da palavra, eu não conheço a palavra, mas eu peço a Ti, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo use, Pai querido, a minha boca para falar da Tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor venha encher, Pai querido, a minha boca da Tua palavra, do Teu conhecimento, Pai querido, para todos nós nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai querido, com extrema humildade, com o coração aberto e cheio, Pai querido, de humildade. Mais uma vez eu te peço, amém, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Muitos de nós já ouvimos muito de falar dessa palavra, acerca do Maria unge os pés de Jesus, né? Tenho certeza que muitos já ouviram. E nesse pequeno trecho que a gente lê aqui do Salmo 12, do João 12, a gente percebe algumas coisas aqui. Primeiro, Maria unge os pés de Jesus. Por que Maria fez isso? Segundo a palavra, foi celebrada uma ceia. Amém? Segundo a palavra, foi celebrada uma ceia 6 dias antes da Páscoa. Essa ceia foi celebrada para comemorar o milagre que foi a ressuscitação de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E Maria, para agradecer a Jesus, o que ela fez? Ela pegou aquele unguento, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus pés, enxugou
os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Ali eu vejo isso como um ato de humildade, um ato de agradecimento, porque Jesus ressuscitou o filho, o irmão de Maria e de Marta. E naquele tempo era muito difícil alguns profetas fazerem esse tipo de milagre, porque até então eles não sabiam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, era o enviado de Deus para nos salvar. Então Maria teve essa atitude. Mas os irmãos percebam aqui mais para frente que um dos discípulos de Deus, de Jesus, chamado Judas Iscariotes, viu que ali aquele unguento valia muito dinheiro, falou: por que a gente não vende esse unguento ao invés de ungir, de lavar os pés de Jesus? A gente pega esse unguento, vende e com o dinheiro a gente dá para os pobres. E Jesus, como Ele sonda, Ele conhece os nossos corações, Ele já sabia que a verdadeira intenção de Judas era roubar. Porque Jesus já sabia todo o plano de Judas. Jesus já sabia que Judas era o traidor, era o que ia vender Jesus ali para os sacerdotes. E quando Jesus ele nos conhece, ele tira todo o tipo de impedimento, ou ele nos permite que algumas coisas nos aconteçam, para que nós enxergamos que nós não somos nada sem Jesus, nós não somos nada sem Deus. E a palavra aqui mais para frente fala: disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardam isto, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tens. Jesus, como ele também conhecia o coração de Maria, ele viu que aquele ato de humildade, aquele ato de agradecimento era sincero e verdadeiro. Ele falou para os demais discípulos, principalmente a Judas, que a questionou: deixe Maria fazer isto, é necessário, porque eu estarei aqui durante pouco tempo. Jesus ele já sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia de toda a trajetória dele. Então ele falou: deixa ela ungir os meus pés, deixa ela secar os meus pés, porque por um tempo eu estou aqui na terra com vocês. E os pobres, a quem Judas queria supostamente fazer um bem, Jesus disse para Judas com sabedoria que os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus ele ia caminhar poucos tempos ali. Ele teria aproximadamente mais 6 ou 7 dias até ser crucificado. E ele sabia que ele teria esse pouco tempo, e por isso ele disse isso: deixa ela fazer, porque eu tenho pouco tempo aqui na terra, mas quando eu subir vocês me terão até a eternidade, se assim vocês me buscarem de verdadeiro coração. E mais para frente aqui a palavra diz assim: muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram só por causa de Jesus, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então a gente percebe que desde aquele tempo, infelizmente, o povo não ia para adorar a Deus, para ver Jesus, para agradecer a Jesus. Iam para ver outros personagens, iam ver outras pessoas que não Jesus. Eles queriam ver o que recebeu o milagre, mas não quem tinha feito o milagre. E muitas das vezes nós agimos assim também. A gente vai em algumas reuniões, a gente vai em alguns cultos para ver um cantor famoso, a gente vai nos cultos para ver um pregador famoso, mas a gente não está nem aí para Jesus,
Nós não estamos nem aí para Deus. Porque quem deve ser engrandecido é Deus. É Jesus. Não o pregador, não o pastor, missionário, bispo, cantor. Eles pouco podem fazer perante a magnificência que é Deus, que é Jesus. Nós somos homens, nós somos pó. Mas Deus, Jesus, que é o consumador da nossa salvação, o único que pode nos salvar, Ele sim deve ser adorado em verdade e em espírito. Enquanto nós estivermos indo para os cultos, para a casa de Deus, por causa de uma pessoa, por causa de um ser humano, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós temos que ver aquilo que nós estamos aprendendo. Porque se nós fizermos assim como fez esse povo, que ao invés de ir ver Jesus, ia para ver Lázaro, nós estamos errados. Jesus usa o homem, é verdade, mas nós não devemos adorar ao homem. O homem é somente um canal que Deus usa. Mas a gente também não pode esquecer que Deus usou uma mula. Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele usa a pessoa que Ele quiser, quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus. E muitas das vezes a gente se apega a pregadores, nós se apega a cantores, a pregações que a gente vê por aí, de pessoas que a gente nem sabe de onde que vem, pessoas que a gente não conhece a índole, a caminhada, pessoas que estão somente preocupadas com o dinheiro. Hoje em dia nas redes sociais é com o visto, né, com o like, se as pessoas gostam ou não da pregação. Hoje, infelizmente, as pessoas estão fazendo as coisas para o outro ser humano, não para Deus, com o objetivo de agradar ao homem. Saul foi um desses exemplos. Enquanto ele estava fazendo o que Deus queria, ele estava indo bem. Mas quando ele começou a agradar outros homens, a outros profetas, Saul começou a se dar mal. E foi assim com muitos profetas, e foi assim com muitos reis.